Olá, na aula de hoje nós vamos trabalhar com figuras de semínimas pontuadas. Então, na aula anterior nós trabalhamos com as mínimas, nessa nós vamos trabalhar com as semínimas. Bom, a lógica do ponto de aumento é a mesma, tá? Indiferente da figura. Sempre vai aumentar metade do valor da figura que está sendo utilizado o ponto. Então, agora nós vamos trabalhar então com a semínima. Analisando então a forma de compasso, nós temos o 4x4, 4 tempos por compasso e a semínima é a figura que vale um tempo. Então, sabendo isso, nós temos a mínima com 2 tempos, porque ela é o dobro do valor, e a colcheia valendo metade, tendo metade do valor da semínima. Isso é muito importante para a gente entender o ponto de aumento aqui. Então, nós já iniciamos o primeiro compasso com uma semínima pontuada, ok? Bom, o ponto de aumento aumenta a metade do valor dessa figura. É a mesma coisa que eu pegar, repetir a figura da semínima e somar ela a figura que vale metade do valor dela, ou seja, a colcheia. É a mesma coisa que eu fizer, que eu realizasse a soma, tanto das figuras quanto dos valores. Então, se a semínima vale um tempo, o ponto aumenta a metade. Metade de 1 é meio tempo. Então, é a mesma coisa que eu somar 1 mais meio. Eu vou ter 1 tempo e meio. Ok? Então, nessa primeira figura, eu tenho uma quebra aqui de meio tempo, né? Então, eu vou pegar meio tempo do próximo tempo emprestado, né? Eu vou ter 1 tempo e meio. E para completar 2 tempos, eu vou ter uma figura, que é a figura da colcheia, porque ela tem meio tempo. Poderia ser outras figuras, poderiam ser semicolcheias, poderiam ser outras figuras, mas a colcheia completa meio tempo, então eu vou utilizar uma figura ali para ficar mais simples. Então aqui no primeiro tempo eu tenho a semínima e no segundo tempo, o segundo tempo inicia com um ponto de aumento, né? Então eu vou completar o segundo tempo com a colcheia. A mesma coisa acontece com essa semínima pontuada e a colcheia. Então tempo 3 é aqui no início da semínima e o tempo 4 é no ponto de aumento. Depois a gente vai ver na prática como isso vai funcionar. Encerrei o primeiro compasso, vou para o segundo, onde eu tenho uma mínima que tem 2 tempos. Então, tempo 1 e 2. E aqui eu tenho uma pausa pontuada, uma pausa de semínima e um ponto que aumenta a metade do valor dessa pausa. É a mesma coisa que eu somar uma pausa de semínima com uma pausa de colcheia. Ela também vai ter 1 tempo e meio. Então aqui eu vou ter o tempo 3 e o 4 vai ser no início desse ponto. E eu vou encerrar com uma colcheia de meio tempo, quarto tempo, para completar ele. Então eu vou encerrar com uma figura no contratempo. O som vai estar no contratempo. É a mesma coisa que eu dividi esse tempo aqui pela metade, né, que é o ponto de aumento mais a colcheia, e eu vou executar o som somente na segunda parte. Depois a gente vai ver também na prática. O terceiro compasso é igual ao primeiro. 1 tempo, 2, 3, 4. Né? Figura semínima pontuada com colcheia encerrando o segundo tempo. Semínima pontuada, colcheia encerrando o quarto tempo. Depois eu tenho semínima pontuada no tempo 1, mesma coisa. Aumento metade. Eu vou até colocar um maisinho aqui para a gente lembrar. Aumenta metade do valor da figura. No terceiro tempo eu tenho uma pausa de 1 tempo e no quarto eu tenho uma semínima. Encerrei o trecho musical com uma barra dupla, um travessão duplo. Como que fica a execução primeiro da semínima pontuada? Então a gente tem que pensar que a semínima preenche um tempo. Então a semínima sem o ponto fica a execução assim. Tá, tá. A semínima com o ponto, eu vou ter que aumentar metade do valor dessa figura. Metade de 1 tempo, meio tempo. Então eu vou executar 1 tempo e meio. Como que é a execução de meio tempo? É a mesma coisa que eu executar uma colcheia, que vale meio tempo. Então quando eu executo uma colcheia, eu executo só metade do tempo. Tá, tá, tá. Eu vou executar uma semínima pontuada, então eu vou executar 1 tempo e meio. Como fica a execução? Tá, tá, tá. E quando eu tenho a colcheia, encerrando o segundo tempo, como fica a execução desse trecho? Tá, 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 tá,
Então eu faço 1 tempo e meio e preencho o segundo tempo com a colcheia, ok? Bom, pensando agora aqui na figura da semínima, a pausa de semínima mais o ponto, que daí é o contrário, eu vou fazer silêncio. E eu vou executar o som da colcheia somente na segunda metade do quarto tempo. Como que fica a execução disso? Então, ó, vou iniciar com a pausa. Tá. Novamente. Tá. Eu executei só na metade do quarto tempo, ok? Bom, eu vou executar esse trecho musical agora utilizando o metrônomo a 60 bpm. Se ficar muito rápido para você, pausa o vídeo, baixa o anexo aqui do PDF com esse exercício e tenta realizar na sua casa, ok? Se tá tranquilo, segue junto comigo, vou contar 4 tempos e vou iniciar a execução, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Bom, espero que você tenha conseguido executar junto comigo, né? Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo do início. Não tem problema você assistir quantas vezes você quiser para que você entenda como que fica a execução, ok? Vejo você na próxima aula. Até lá!